partir de que momento uma ansiedade, por exemplo, vira uma patologia ou uma tristeza vira uma depressão, por exemplo? Sim, se a gente pega ou uma oscilação gráficos, emocional vira uma bipolaridade, sim, enfim. vamos pegar aí o transtorno ansioso, né? Um gráfico, uma retinha ansiedade, outra retinha produtividade, né? A crescente da ansiedade vem com a crescente da produtividade até que a gente chega num pico. Em algum momento, a ansiedade começa a superar e a gente tem uma queda de produtividade. Vamos colocar aí como um divisor de águas entre o quadro patológico. Quando eu falo produtividade, a gente associa diretamente a trabalho, mas eu não estou falando só de trabalho, né? Porque estava falando todo esse negócio de trabalho, de tempo, e agora estou falando produtividade. Não, produtividade na vida, sabe? A gente, se for colocar aí algumas queixas comuns aí dentro de um transtorno ansioso, de ansiedade generalizada, por exemplo, eu já chego a ter até prejuízos nas minhas interações familiares, no meu relacionamento, na forma como eu planejo a minha vida, numa coisa que eu gostava de fazer e não faço, um movimento mínimo que eu fazia que eu evito agora, do tipo ir para a padaria, sabe? Então, assim, esse a tomada divisor, de decisão fica às vezes mais complexa, né? Insegura, né? Ou até mesmo não acontece. Então, é um ponto aí de diferenciação, né? Entre o que é uma ansiedade patológica ou que é uma ansiedade inerente, humana, importante, necessária, que fez o cara, que olhou o leão lá longe, avisar a tribo, vamos embora, vai dar ruim, a gente tem que se proteger, o leão vai chegar. Que bom, né? Que existia ansiedade já desde aquela época, né? Um pensamento ali além, à frente, né? De uma previsão colocada em prática que trouxe a nossa sobrevivência. Então, assim, eu gosto muito. Essas ideias que eu estou trocando com você hoje são trocas de consulta mesmo, porque a pessoa começa a visualizar, né, as queixas dela. Outro desenho legal de fazer é como se, na questão da ansiedade, é bom que a gente está passando um pouquinho sem programar pelas patologias comuns, né? Como se fosse a ansiedade, o alarme de uma casa. Sabe esses alarmes, assim, porque eu sou do interior. São aquelas casas de rua, mas que aí põe aquele alarmezinho lá que é para fazer um barulho, dá um choquinho que não mata nada, né? Mas, enfim, não pega nada, né? E a folha que cai. Como se fosse aquele alarme funcionando, ansiedade patológica, né? Como se fosse aquele alarme funcionando demais. Bateu um ventinho, o alarme toca. Passou uma borboleta, o alarme toca. Caiu uma folha da árvore, o alarme toca. Esse alarme de tanto tocar de forma desnecessária não deixa a pessoa dormir, começa a deixar ela irritada, faz ela evitar ficar na própria casa. A ansiedade patológica é esse alarme, tocando na folha, caindo na borboleta, passando, no ventinho soprando. Perfeito. A funcionalidade ali, a vida da pessoa dentro daquela casa se torna muito prejudicada. E aí a gente vai fazer o quê? Quando um alarme começa a tocar de uma forma prejudicial, esperar, esse alarme não vai parar de tocar sozinho. A gente vai onde? A gente vai reprogramar. A gente vai lá na caixinha e reprograma esse alarme. Depois liga, enfim. A gente precisa de ajuda para resolver essa questão do alarme tocando de forma errada. A gente pode ter alguma... E aí eu começo a viajar nessa comparação, até colocando a presença de alguns medicamentos, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, né? Os tarja pretas aí da vida. Quem são esses medicamentos no transtorno de ansiedade? Esses medicamentos eu gosto de explicar que são os fones. Eles não vão reprogramar a sua caixa. Às vezes eles te ajudam a ficar um pouquinho mais ali, de uma forma um pouquinho melhor, para mexer naquela caixa, né? Fone a gente usa o quê? De forma temporária, né? De forma para ajudar a fazer o que a gente precisa fazer, que é reprogramar a caixinha. E aí Perfeito. Eu viajo nessa história da casa e do alarme. Por quê? Eu tenho historinhas assim para quase todas as patologias. Porque aí a pessoa começa a ver o que acontece, né? E aí, de novo, vira uma orientação. Essa história da casinha, você conta pro amigo num bar, qualquer dia, que você tá falando. A gente, como ser humano, adora essas narrativas porque é o único jeito de quem não é um psiquiatra, por exemplo, entender como funciona ele mesmo. Sim, e aí mais uma missão cumprida, né? Que é plantar a sementinha
da psicoeducação de uma forma fácil, que você propague por aí e ajude dentro de uma das grandes lutas aí da psiquiatria, que é o estigma, né? Você conta a história da casinha, depois você conta que o médico te contou essa história. E aí as coisas começam, sabe, a fluir nesse campo que ainda passa por um monte de estigma de uma forma um pouquinho mais soft, sabe? Que claramente é a minha forma de trabalhar, né? Não dá para negar isso, enfim, Perfeito. meu jeitão.